webinar consiste vamos falar do que é a terapia da fala, mas acima de tudo algumas áreas que infelizmente ainda hoje não são muito associadas ao terapeuta da fala, daí eu especificar aqui um bocadinho a comunicação e a alimentação, que embora já se ouça falar que são encaminhados para nós, muitas vezes ainda fica um bocadinho aquém daquilo que realmente é importante, o encaminhamento nestas áreas e nestas dificuldades para nós. Vou ver só se isto consigo passar. Pronto, eu vou falar então um bocadinho, apresentar-me, pronto, falar aqui um bocadinho do que é a terapia da fala segundo a definição mais conhecida e aceita também pela Organização Mundial de Saúde. As etapas na terapia da fala, eu chamei-lhe etapas, mas tem a ver aqui um bocadinho como é que é feito o encaminhamento para a terapia da fala e quais são as etapas que depois o terapeuta da fala segue. Também aqui as diferentes áreas em que nós intervimos e depois mais especificamente aqui na comunicação e na alimentação, que são duas áreas que cada vez mais nós somos necessários e que é importante começar a encaminhar neste sentido. E depois no final vamos também esclarecer as vossas dúvidas, caso elas existam, e vos pedir para colocarem, sempre que tiverem uma dúvida no bate-papo, para depois no final eu conseguir responder e conseguir ver as vossas questões, está bem? Então, vamos lá, espero que gostem. Pronto, eu sou Joana, sou terapeuta da fala aqui no Trofa Saúde em Braga Centro. Sou licenciada em terapia da fala e tenho mestrado em comunicação clínica. É uma das áreas que mais me fascina, daí me ter especializado nesta área e tenho vindo também a especializar cada vez mais na área da neurologia e da reabilitação. E o facto da interação humana e da interação comunicacional ser desde sempre um interesse nato fez com que eu conseguisse aliar esta profissão à minha vida, claro. Ora, muito bem. Então, aqui falando um bocadinho da terapia da fala, esta é a definição mais aceita. O terapeuta da fala é aquele que é responsável por prevenir, avaliar, diagnosticar e depois fazer a intervenção e também fazer estudo científico na comunicação humana e em todas as perturbações que estão relacionadas com a fala, com a linguagem, mas também com alterações ao nível das funções auditivas, visual, cognitiva, oromuscular, isto tem a ver com a musculatura da face, há quem chame também a nossa motricidade orofacial, também funções relacionadas com a respiração, com a deglutição, com o ato de engolir e com a voz. Assim, neste contexto, a comunicação engloba todas as funções que têm a ver com a nossa compreensão e com a nossa expressão, não só com a linguagem oral e escrita, mas também com todas as outras formas que nós podemos utilizar para comunicar. E isto é uma coisa que vamos falar aqui um bocadinho neste webinar, é realmente desmistificar aqui um bocadinho a comunicação, porque a comunicação engloba muito mais do que fala, daí muitas vezes esta nossa definição, não é, de terapeuta da fala ser um bocadinho estreita ou um bocadinho curta para aquilo que nós realmente podemos e empenhamos. Então, nas várias etapas eu dividi aqui por quatro, não é? Que foi o que eu falei essencialmente, a prevenção, ou seja, o terapeuta da fala pode fazer aqui a prevenção, quer uma prevenção primária, quer uma prevenção secundária. Uma prevenção primária está relacionada quando há uma consulta para prevenir alguns hábitos ou alguns maus hábitos, ou passar aqui algumas estratégias para prevenir uma patologia. Na prevenção secundária temos todas as ações informativas que fazemos, palestras, webinars sobre a área, assim como também os rastreios que são feitos. Ou seja, não existe propriamente uma patologia, existe uma prevenção, ou seja, nós vamos ver se existe algum fator que nos indique e que seja necessário solicitar uma avaliação. E aqui entramos na segunda parte, que é na avaliação e no diagnóstico. É importante aqui referir que muitas vezes a maior parte dos utentes são-nos encaminhados, dependendo da faixa etária, não é? São-nos encaminhados por educadores, quer por professores, também são encaminhados por médicos de família, encaminhados depois já mais numa fase adulta ou numa fase em idoso, pelo neurologista, ou então pelo fisiatra, ou então por um médico de outra especialidade, por exemplo, otorrino, quer nas crianças, quer nos adultos,
podem também ser feitos encaminhamentos para a terapia por estes profissionais. Ou então por outro técnico de saúde, como o terapeuta ocupacional, como o psicólogo, que podem encaminhar para a terapia da fala. Encaminhar, ou seja, pedir uma consulta. E depois, nesta avaliação, o que é feito normalmente? Nós fazemos um histórico, não é, da pessoa e depois, de acordo com isto, vamos ver o que é, qual é a avaliação mais específica e que melhor vai de encontro à queixa da pessoa, não é? Para conseguir fazer um diagnóstico mais diferencial possível. E aqui depois vamos à intervenção, onde estabelecemos isto, muitos de vocês já sabem, não é? Um período de intervenção, uma frequência. E queria reforçar também aqui que nesta intervenção é muito importante ter em conta o contexto. Hoje em dia, o terapeuta da fala já não trabalha só, felizmente, em clínica, em contexto de gabinete, mas muito também, e um contexto muito rico, no contexto de escola, por exemplo, no contexto de casa, no contexto do lar, no contexto de centro-dia, ou seja, todos os contextos em que a pessoa realmente desempenha alguma função e que possa ser trabalhado a funcionalidade dessa pessoa dentro da área da terapia da fala naquele contexto. Por exemplo, vou dar um exemplo que mais à frente vamos falar também. Vamos imaginar que uma pessoa tem um problema de comunicação e era muito frequente, teve um AVC, por exemplo, ficou com uma dificuldade em comunicar, em expressar-se. E era uma pessoa que ia muito, por exemplo, ao café. Muito possivelmente, no futuro, irá fazer sentido uma intervenção naquele café que a pessoa costumava frequentar, para que a pessoa seja cada vez mais funcional e volte a adquirir os hábitos que tinha anteriormente. Portanto, aqui na intervenção é muito importante nós termos em conta sempre os objetivos do utente e este plano ser estabelecido também pelo utente, porque ele é que é o dono do processo, não é? E haver aqui muito esta noção de que o contexto também é definido e também é uma preferência do utente. E pronto, e depois já também aqui quem se dedique, claro, e muito importante, a terapia da fala na área de estudo científico é o que nos permite, não é? Também exercer dentro da evidência científica, que é muito importante, nestas outras dimensões, por assim dizer. Ora, muito bem, aqui já falei na prevenção, na avaliação, no diagnóstico e na intervenção. E como eu já falei, temos aqui o público é extenso, não é? Ou seja, e isto é importante começar a informar cada vez mais, porque se antes o terapeuta da fala era muito associado às crianças por não dizer um determinado som, por exemplo, hoje em dia, felizmente, já começamos a ter a noção que o terapeuta da fala tem de estar e tem de intervir também, e intervém, quer com adultos, quer com idosos. Com adultos, em situações, por exemplo, acontece um AVC, um TCE ou acontece uma doença degenerativa, está bem? Como no caso dos idosos também, quando aparece uma demência, o terapeuta da fala também vai trabalhar aqui com estes profissionais. Eu estou a dar alguns exemplos, é claro que o mundo é vasto, das patologias que podem aparecer em cada faixa etária, eu vou dando alguns exemplos que são aqueles que realmente aparecem mais e são mais solicitados e que também cada vez mais é importante haver referenciação neste sentido. Então, as principais áreas em que nós intervimos, o terapeuta da fala, eu coloquei aqui algumas, não é? A fala, a linguagem, a comunicação, a audição, a voz, a desfluência, e aqui desfluência, a principal patologia conhecida é, por exemplo, a gaguez, a motricidade orofacial, e a motricidade orofacial está relacionada com a força muscular que nós temos nos nossos articuladores, ou seja, que nos permitem articular os sons, ou seja, muito trabalhar tudo o que é motricidade ao nível da face e pescoço, está bem? É claro que a respiração aqui não pode ser esquecida, ou seja, tudo o que vem para baixo também, porque nós somos um só, portanto temos sempre que trabalhar num conjunto e é aqui que muitas vezes entra também os outros profissionais que nos dão uma ajuda muito preciosa. Trabalhamos ao nível da respiração, como já falei, na deglutição, quando há perturbações aqui ao nível do engolir. E daí, agora começar a falar um bocadinho da alimentação, é como é que o terapeuta da fala intervém na alimentação? Porque é que o terapeuta da fala é importante para intervir na alimentação? Porque estas áreas condicionam claramente a nossa alimentação. A força dos nossos músculos
a nossa respiração e a coordenação da nossa respiração com a nossa deglutição, tudo isto interfere na alimentação. Aqui a fala e a linguagem são, claro, os que são mais associados ao terapeuta da fala e eu vou falar um bocadinho deles, mas muito brevemente, com uma definição muito breve, está bem? A fala é o meio verbal que nós utilizamos para comunicar, está bem? Tem a ver com a materialização da linguagem na sua vertente oral, através da forma, ou seja, nós transmitimos a mensagem através do meio verbal. E é um meio que implica várias sequências motoras precisas, ou seja, uma sequência motora com a utilização dos nossos músculos que envolvem também a expressão de outros componentes, como a qualidade vocal, o ritmo, a entoação. É isto que permite a nossa fala. E aqui a linguagem, por isso é que eu pus aqui o nosso fantástico cérebro, que acho que é importante também referir que as áreas responsáveis pela linguagem encontram-se no nosso hemisfério esquerdo e são áreas concretas, como a área de Broca, tá bem? Que é responsável pela nossa expressão, pela nossa fala, se nós quisermos assim dizer, é a área de Wernicke mais responsável pela nossa compreensão, está bem? É claro que o nosso cérebro é um só e quando existe uma lesão numa destas áreas, é muito provável que exista alguma lesão, alguma dificuldade noutras áreas próximas que estejam à volta. É claro que não são só estas duas áreas que levam a dificuldades ao nível da linguagem, tá bem? Existem aqui áreas que também são importantes no processamento da nossa linguagem, mas estas são as mais faladas. E a única coisa que eu queria que ficasse aqui registada é que realmente quando existe uma perturbação ou quando existe aqui uma lesão adquirida ou, numa destas zonas, pode causar aqui dificuldades ao nível da linguagem. Avançando aqui um bocadinho, então, eu agora dividi um bocadinho para também dar alguns exemplos ao nível das crianças e ao nível dos adultos, está bem? Ou seja, dentro de cada uma das áreas que eu falei, que elas depois interligam-se, não é? Ou seja, se surge uma criança com uma determinada patologia, é muito provável que eu vá ter que trabalhar mais que uma área, está bem? A não ser que seja um caso muito específico, muito concreto. E eu coloquei aqui um exemplo para cada um e vou falar um bocadinho também para depois ir abordar aqui as questões da alimentação e comunicação. Então, quando existe uma perturbação ao nível da fala, ou seja, o mais comum que não consegue produzir o R, não consegue produzir o L, é aqui é encaminhado, normalmente são os encaminhamentos que mais surgem, não é? E que são mais, ou seja, normalmente associa-se mais o terapeuta da fala a estas questões. Ao nível da linguagem, ou seja, quando há dificuldades ao nível de leitura e escrita, como por exemplo uma dislexia, ao nível da fala também, quando existe aqui uma patologia, uma malformação, está bem, de nascença, em que existe um comprometimento das áreas, como eu já falei, da linguagem, que vai funcionar também a fala, é muito provável que nós depois iremos então trabalhar a comunicação, está bem? Porque se não utilizar a fala como meio primordial de comunicação, né, vamos então utilizar outros tipos de comunicação para que esta criança consiga passar a mensagem de uma forma eficaz e efetiva. Ao nível da audição, portanto, quando existe uma surdez ou um déficit, ou a utilização de uma prótese ou de um implante, quando existe uma questão de desfluência, uma gaguez, que é o que nós conhecemos mais comumente, mas também uma taquifémia, ou seja, falar a uma velocidade muito acelerada, que também é um problema de desfluência, que o terapeuta da fala normalmente consegue intervir. Quando existe um problema de voz, ou seja, crianças que aparecem com uma rouquidão muito presente, que normalmente as queixas são, Joana, ela berra muito na escola, ou grita muito, ou muitas vezes aparece em casa sem voz. Aqui é muito importante haver quer uma questão, quer uma prevenção para estes pais, para os hábitos, está bem, vocais, mas também depois já uma intervenção, porque se esta rouquidão for muito permanente, muito possivelmente vai causar aqui uma patologia, como por exemplo uns nódulos, está bem? Foi a que eu coloquei aqui, que é como se fosse um calo nas nossas pregas vocais, que não permite que elas fechem por completo. Isto faz com que a nossa voz não seja limpa, seja mais rouca. Depois aqui na área da motricidade orofacial,
e aqui podem surgir diversas situações. Por exemplo, crianças que surgem com sigmatismo interdental, por exemplo, vou falar assim, a conhecida tapinha de massa, ok? E o que é que existe? Existe muitas vezes uma falta de força muscular ao nível dos articuladores, ao nível da língua, que não permite um posicionamento correto para a articulação dos sons de uma forma correta. E aqui vamos trabalhar a fala, não é? Mas vamos trabalhar muita motricidade facial, ou seja, muita parte muscular. Os ditos respiradores orais, ou seja, crianças que comumente respiram pela boca, está bem? O que é que acontece? Têm uma musculatura muito mais fraca, que precisam de trabalhar, ou seja, depois têm dificuldades aqui ao nível da respiração e aqui o terapeuta da fala também intervém ao nível da respiração, está bem? E ao nível da deglutição, acontece principalmente quando existe uma malformação ou quando existe uma perturbação adquirida, está bem? Em que aparece uma disfagia, ou seja, a criança, o que é uma disfagia? É uma dificuldade em engolir por uma dificuldade fisiológica, ou seja, houve uma lesão a nível cerebral ou a nível de nervo que fez com que houvesse uma dificuldade em engolir, em que as nossas estruturas não funcionassem de forma correta. Eu mais à frente vou falar de uma forma mais calma disto, está bem? Ou seja, quando falamos em alimentação, crianças que surgem, que é necessário trabalhar questões de alimentação, vêm muitas vezes com dificuldade ao nível da motricidade orofacial, em que é necessário trabalhar a musculatura que permite tudo o que é uma mastigação, tudo o que é uma deglutição e que permite também esta coordenação. Comer, não é? Mastigar, engolir, respirar ao mesmo tempo, esta coordenação que também é trabalhada por nós. Eu coloquei aqui sucção porque, e julgo que ainda não é aqui, não. Coloquei aqui sucção porque o terapeuta da fala trabalha também em crianças numa idade muito precoce e falo aqui, vou falar mais à frente para não me repetir novamente, mas trabalha aqui também questões relacionadas com a sucção. No caso dos adultos, pronto, para tentar passar um bocadinho, senão vou-me alongar imenso, mas pronto, trabalhamos questões de fala e de linguagem e isto acontece, por exemplo, quando existe um AVC, um TCE, um tumor que afeta as zonas que eu mostrei anteriormente a nível cerebral. Isto vai fazer com que haja dificuldades quer ao nível da fala, quer ao nível da linguagem, muito possivelmente também ao nível da motricidade orofacial, está bem? As chamadas paralisias faciais que têm que ser trabalhadas. Então, eu coloquei aqui como uma das patologias que mais aparece a nível dos adultos a afasia, está bem? Que é uma dificuldade a nível da fala e de linguagem. Claro que também aparecem adultos com déficit de audição, com gaguez, com problemas de voz, está bem? E aqui muito associado a profissões como professores, apresentadores de televisão, encenadores, atores, está bem? E depois também as questões relacionadas com a deglutição, em que muitas vezes existe, lá está, uma lesão a nível cerebral, e aqui já não é nas áreas da linguagem, mas áreas que são responsáveis pela deglutição, que vão fazer com que não haja funcionalidade daquelas estruturas para engolir. Então, falando aqui agora um bocadinho mais a sério da comunicação, a comunicação é inata, não é? Nós desde o parto que estamos a comunicar, quer durante a amamentação em que estamos, por exemplo, ou seja, quando há o período da amamentação é a primeira forma de comunicação que nós temos com a nossa mãe, que é há uma troca de turnos, ou seja, enquanto eu estou a mamar ela está calada, enquanto quando eu paro ela olha para mim, ou seja, é a nossa primeira forma de comunicar. Isto quer dizer que nós estamos a comunicar através do olhar, não é? Através dos tempos, e isto já é a comunicação. Então é através da comunicação que nós conseguimos partilhar ideias, discutir temas, dar opiniões, não é? Ser pessoas socialmente ativas também. Daí a comunicação ter cada vez um impacto mais importante e ser importante alertar para a necessidade de trabalho nesta área pelo terapeuta da fala. Então a comunicação exige claramente sempre um emissor e um receptor, em que há uma transmissão de uma mensagem, isto vocês sabem, e depois é importante ter sempre em conta o contexto em que isto está a acontecer, não é? E todas as condicionantes do contexto. Se eu tenho uma perturbação da comunicação, tá
bem? Se eu sofri, e agora vou dar exemplos mais concretos, se eu sofri um AVC e tenho uma afasia, tenho dificuldade em expressar, um contexto que seja mais ruidoso, um contexto que tenha pessoas com quem eu me sinta mais ansiosa, vai dificultar ainda mais esta minha comunicação, está bem? É claro que nesta mensagem é importante também ter em conta o código. E isto é o quê? O código é a nossa língua, é o que nos permite depois utilizar as regras dentro da linguagem. Por exemplo, se o emissor fala um determinado código, fala uma língua, por exemplo, língua portuguesa, e o receptor uma língua inglesa, a mensagem, se for transmitida única e simplesmente pela comunicação via oral, pode ficar perdida, pode não ser transmitida com eficácia. E este é um exemplo que eu quero que vocês tenham presentes, porque nós muitas vezes, imaginem que vamos para um país estrangeiro e não falamos a língua deles. Muitas vezes nós usamos muito mais formas de comunicar do que propriamente a fala. E queria que pensassem em alguns destes exemplos, porque isto mostra-vos claramente que a comunicação é muito mais do que falar. Aliás, 93% da nossa comunicação é não verbal. Isto quer dizer que realmente tudo o resto transmite uma mensagem muito forte, que obviamente é complementada com a fala, mas que a fala também necessita muito destes outros meios de comunicação para transmitir a mensagem. Aqui temos vários meios de comunicação e eu vou falar de alguns, seja como o escrever, o desenhar, o gesto, o olhar, as tecnologias. E quando falo em tecnologias, de certeza que já ouviram falar, e eu vou dar um exemplo de crianças, por exemplo, crianças que não têm competência para a utilização da fala. Muitas vezes usam, por exemplo, um tablet com imagens em que ativam essas imagens para comunicar uma determinada necessidade ou um determinado desejo, está bem? No caso de, por exemplo, um adulto que teve um AVC, tem dificuldades ao nível da expressão, então vamos utilizar, muito possivelmente ele muitas vezes, se tiver essa competência preservada, vai utilizar a escrita para comunicar uma determinada mensagem, ou vai mesmo utilizar um objeto. Quer dizer que quer comer alguma coisa, vai até a cozinha, vai buscar um determinado objeto, uma vez que a fala não está a ser funcional, está bem? Isto são várias formas de comunicar. Quantas vezes nós nos dizemos, agora tenho a palavra debaixo da boca e não me lembro, debaixo da língua e não me lembro. E se tivermos num contexto que seja favorável, está bem? E aqui o contexto influencia muito na comunicação, o contexto também pode ser uma estratégia de comunicação, porque se eu estiver na cozinha, muito possivelmente eu não me estiver a lembrar dessa palavra, eu posso ir buscar e mostrar. E aqui estou a utilizar mais uma vez outra forma de comunicar. O terapeuta da fala é responsável por isto mesmo, é responsável por tentar perceber quais são as estratégias de comunicação que são mais fáceis de utilizar por aquela pessoa, ou que teve um AVC, ou que teve um TCE, ou uma criança que tem uma determinada patologia, ou uma malformação desde nascença, está bem? Quais são as estratégias que podem ser potenciadas, que a criança ou o adulto tem capacidade para utilizar, que devem ser potenciadas e trabalhadas pelo terapeuta da fala? Está bem? E é aqui que entra realmente o desafio da comunicação e a importância de trabalhar a comunicação, quer com a pessoa, mas também no próprio contexto. Se o adulto tinha uma vida socialmente ativa, costumava ir àquele café, deixou de ir porque, obviamente, tinha dificuldade em comunicar e depois todas as outras questões que estão associadas, está bem? É importante que nós consigamos perceber, quando estabelecemos o plano de intervenção com ele, que isso é uma necessidade dele, que isso é algo importante para ele. Era importante para ele ir ao café. Então, ok, o terapeuta da fala vai, passado um determinado tempo, que isto é por fases, há outras coisas a trabalhar antes, o terapeuta da fala vai então de encontro a esse objetivo. Ok, então o que é que vai tornar a pessoa mais funcional para ir de forma autónoma ao café? Ou para ir de forma autónoma ao cinema? Ou para ir de forma autónoma a uma exposição? Está bem? Então, aqui as principais causas de uma perturbação da comunicação nos adultos são realmente aqui as questões dos AVCs, dos TCEs, e TCEs são, ou seja, o AVC é quando pode ser hemorrágico ou isquémico, está bem? É uma acumulação de sangue a nível cerebral que depois tem que ser absorvida e que pode causar aqui lesão nestas áreas que eu falei e noutras, está bem? O TCE é um traumatismo, ou seja, por exemplo, uma queda de moto, um acidente de carro em que há também uma lesão cerebral.
tumores a nível cerebral que vão condicionar estas áreas, está bem? Ou também doenças degenerativas, uma demência, uma afasia progressiva primária, está bem? São questões, são doenças degenerativas que podem começar a fazer com que estas áreas percam competência e a pessoa deixa de conseguir comunicar, ou melhor, deixa de conseguir comunicar, peço desculpa, deixa de conseguir falar, então vamos ver quais são as outras estratégias de comunicação que ela ainda consegue utilizar, sendo este um plano que está sempre a ser ajustado, está bem? Porque as competências vão sendo perdidas. Daí ser muito importante nestes casos fazer uma intervenção desde muito cedo, desde que é descoberta, por exemplo, a doença degenerativa, porque vai ser preparado o futuro aqui, vai ser preparado no máximo enquanto a pessoa ainda consegue compreender e ainda consegue expressar, no futuro vai ser preparado o futuro, está bem? No caso das crianças, malformações congénitas ou então algum problema genético também, ou algum problema no parto, por exemplo, está bem? Aqui ao nível das crianças e dos adultos, pus aqui alguns dos recursos, estes muito possivelmente vocês já conhecem, que são utilizados por crianças, não é? Cadernos de comunicação. Com os adultos, muitas vezes, o papel e a caneta e a adaptação do parceiro de comunicação, porque na comunicação os responsáveis são sempre dois, portanto, quem está do lado de lá também tem sempre que aprender a comunicar. Ou seja, a pessoa que mais comunica com a pessoa que teve a lesão também tem que aprender a comunicar, também tem que saber utilizar estratégias. Mas funciona muitas vezes o desenho também, ou a própria caneta para a escrita. Também funcionam os cadernos de comunicação, mas cadernos de comunicação que sejam ajustados àquela pessoa. E não nos podemos esquecer, estamos a falar de adultos, então aqui vamos ter que ajustar também todas as imagens, tudo o que é colocado naquele caderno de comunicação tem que ir de encontro àquela pessoa, às atividades daquela pessoa. Tá bem? Porque muitas vezes o que leva as pessoas, ou os utentes, a não quererem utilizar estes métodos de comunicação é o facto daquilo ser, entre aspas, chapa-sim, não ser personalizado para aquela pessoa, não ter realmente o que é importante para aquela pessoa. Ora então, espero ter sido, já me estou a alongar, mas espero ter sido específico, ou pelo menos compreensível aqui nas áreas de comunicação. Depois, claro, se tiverem também alguma dúvida, obviamente que consigo falar com vocês. Vou falar agora então um bocadinho da alimentação, está bem? Como é que o terapeuta da fala intervém aqui na alimentação e porque é que muitas vezes é chamado já a uma situação aguda. Nós sabemos que a alimentação é algo que é muito importante para nós, para além de ser algo que é feito por necessidade, está bem? Também é algo que é feito por prazer. E nós não nos podemos esquecer disso, não nos podemos esquecer que realmente quando trabalhamos com uma pessoa que tem muito prazer em comer, isto pode ser uma questão extremamente delicada para esta pessoa. Então, eu vou abordar primeiro as crianças, em que trabalhamos muitas vezes questões de disfagia, e aqui, ou seja, a criança não tem capacidade de fazer, de engolir. O que é que acontece? Existe o perigo de muitas vezes o alimento, quando vai, em vez de ir em direção ao estômago, pode ir em direção aos pulmões. O que é isto? Nós temos os dois sistemas muito próximos, e se calhar eu avanço vou só aqui, muito próximos. O que é que acontece? Temos como se fosse aqui uma patilha, que é a nossa biglote, que quando eu estou a engolir, ela fecha a passagem para os pulmões. E então a comida vai diretamente para o estômago. Quando esta patilha não funciona corretamente, há o perigo de o alimento se dispersar, ou seja, ir para o esófago ou ir para os pulmões. E aqui surgem as faladas pneumonias de aspiração, também, que são extremamente perigosas. Estas questões na disfagia surgem em crianças que têm realmente aqui problemas genéticos e outros tipos de complicações, por exemplo, vários tipos de síndromes que existem, que muitas vezes têm problema de disfagia associado desde bebés. Na questão da sucção, na mastigação e coordenação, vou falar aqui um bocadinho primeiro da sucção. Porque é que o terapeuta da fala é importante nesta área? O terapeuta da fala também intervém na neonatologia. O que é isto? A criança não consegue, não tem um reflexo de sucção quando nasce, então aqui o terapeuta da fala vai fazer uma estimulação deste reflexo de deglutição, deste reflexo de sucção, para que a criança comece a fazer a sucção, mas também avalia e também
ajusta aqui toda uma amamentação correta, ou seja, a forma como é colocada a boca no mamilo, a forma como é feita a amamentação, está bem? O terapeuta da fala também ajusta aqui estas posições quando existe estes problemas de deglutição e esta necessidade de intervenção para estimular o reflexo de sucção. Então aqui o terapeuta da fala intervém desde o início, ou seja, desde a nascença até aos 4, 6 meses, e é importante este trabalho de terapeuta da fala para que realmente haja uma amamentação eficaz e prazerosa para a criança e para a mãe, ou então que haja realmente a utilização do biberon, se assim for, de uma forma eficaz, está bem? Isto é claro que é importante, todas estas áreas é muito importante que nós tenhamos sempre em conta outros profissionais que podem ser extremamente importantes trabalhar em equipa. E aqui muitas vezes é importante nós trabalharmos, quer com o nutricionista, quer com o terapeuta ocupacional, é muito com os enfermeiros, é muito importante haver esta articulação entre a equipa, está bem? O terapeuta da fala também trabalha após os 6 meses e aqui por haver questões, ou seja, dificuldade ao nível da mastigação, ou seja, a criança não consegue ter um movimento eficaz que permita mastigar o alimento de uma forma correta para construir um bolo alimentar que seja bom para depois engolir, mas também crianças que têm, por exemplo, uma sensibilidade intraoral muito grande, que não conseguem aceitar um determinado alimento dentro da boca. Então aqui nós vamos ter que fazer uma desensibilização oral, ou seja, trabalhar a aceitação da criança, trabalhar a parte muscular, a sensibilidade a nível intraoral para que comece a ser introduzida a alimentação aos poucos. É claro que isto é muito trabalhado com o terapeuta ocupacional e com o nutricionista. Também é muito importante que a equipa funcione bem e que trabalhamos em conjunto. Voltando aqui atrás, a mastigação já falei e a coordenação. Porquê? Mastigar, engolir e respirar ao mesmo tempo é extremamente difícil e é normal que se existe dificuldade na mastigação, esta coordenação ainda seja mais difícil, está bem? Então o terapeuta da fala muitas vezes também trabalha estas questões. Falando aqui na área dos adultos, questões de disfagia surgem, como eu já falei, é uma dificuldade em engolir, em que há um atraso no tempo de deglutição. O que é isto? Nós colocamos o alimento na boca e desde que colocamos o alimento na boca e o alimento está pronto, até conseguir fazer a propulsão, até conseguir enviar o alimento para trás, estamos ali imenso tempo em que não conseguimos desencadear o reflexo que permite esta deglutição. E aqui então o terapeuta de fala tem que fazer uma estimulação de reflexo de deglutição para que este tempo seja cada vez menor e haja realmente uma colocação do alimento da boca e a seguir uma deglutição, porque caso isso não aconteça, pode realmente acontecer aquela situação que eu falei, eu estou a beber água, não consigo desencadear, então a água, não é, automaticamente como é um líquido, vai cair, não é, e há muito risco de ir, por exemplo, para os pulmões. Está bem? Quando eu não tenho um tempo rápido, ou seja, uma velocidade um tempo ajustado de deglutição, há um perigo maior de disfagia, de haver, por exemplo, um engasgo, de haver uma aspiração, está bem? Porque eu, como não estou a controlar, o alimento pode cair. Há também aqui questões, ou seja, há um maior esforço de levar os alimentos da boca até ao estômago, ou seja, é esta dificuldade de desencadear o processo que o alimento passa desde a boca até abaixo. Nestas questões é importante, ou seja, existe esta dificuldade no atraso do tempo de deglutição e este mau funcionamento, por exemplo, da nossa epiglote, que muitas vezes não faz com que as estruturas, ao nós não fazermos uma boa deglutição, não consigam apertar o suficiente para que o alimento passe só num sentido. Se depois não compreenderem alguma coisa, por favor, questionem, está bem? Que eu sei que é delicado, que é um bocadinho complicado. É importante aqui, e são alguns sinais que são importantes ter em conta, quer familiares, quer outros tipos de profissionais de saúde, é quando existe, por exemplo, uma queixa de uma tosse permanente ou de um engasgo muito frequente, ou acabam de comer, isto mais para os familiares, e parece que no final de comer fica sempre uma voz assim mais, uma voz diferente, como se fosse uma voz molhada, como se estivesse a beber água, por exemplo. Ou seja, isto podem ser sinais que está realmente a acontecer aqui algumas questões que estão a dificultar a deglutição, está bem? É importante também ter em conta que a disfagia é comum que comece a surgir também nos idosos,
porque começa a haver, ou seja, a musculatura começa a ficar com menos força e com mais dificuldade de mobilidade, assim como as estruturas têm uma mobilidade mais, são menos móveis, vá por assim dizer, é mais difícil este processo ser rápido, este tempo de deglutição ser rápido. Daí muitas vezes, às vezes, a começar a acontecer episódios de engasgo. E aqui a coordenação também se torna difícil, não é? O coordenar, o respirar, o mastigar e o engolir é importante. E o falar, ainda acrescento isso aqui, por isso é que muitas vezes nós dizemos, enquanto comemos não falamos, porque realmente estamos a exigir muito do nosso organismo, estamos a fazer várias funções ao mesmo tempo. Quando as funções estão todas íntegras, perfeito, e mesmo assim às vezes também nos engasgamos. Quando não estão, o perigo aumenta, está bem?